Jó, capítulo 37. Sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até aos confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim, torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado. Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Jó, capítulo 38. O Senhor convence a Jó de ignorância. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura, te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes.
onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é seu lugar, para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás, porventura, a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõezinhos quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Jó, capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem e quem soltou as prisões ao asno veloz, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os muitos gritos do arrieiro. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo o que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura podes prendê-lo ao sulco com cordas? Ou gradará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Fiarás dele que te traga para a casa o que semeaste e o recolha na tua eira? O avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas, quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Acaso o fazes pular como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta.
e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz: avante! Cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco, onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela aí está. Jó, capítulo 40. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguia a Deus que responda? A resposta humilde de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. As manifestações do poder de Deus. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó. Encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz?